Olhamos para o assunto de desvio de donativos na província de Gaza. O jurista Vítor da Fonseca entende que não há mecanismo de substituição da administradora de Xai-Xai ao cargo que ocupa. E o jurista explica que só após a acusação formal é que se pode pensar em substituição. A administradora do distrito de Xai-Xai encontra-se em prisão preventiva por decisão do juiz de instrução criminal no âmbito do processo relacionado com o alegado desvio de produtos destinados às vítimas das cheias na província de Gaza. A prisão preventiva da administradora de Xai-Xai levanta debate jurídico e moral sobre permanência no cargo. O jurista Vítor da Fonseca explica que a administradora de Xai-Xai goza ainda de presunção de inocência. Mas é importante entender que, após ser apresentado ao juiz de instrução criminal, como prevê também nosso Código de Processo Penal no seu artigo 175, que devem ser apresentados num prazo de 48 horas ao juiz da instrução criminal, foram apresentados, e o juiz da instrução criminal entendeu que devia manter em prisão preventiva enquanto decorrem os procedimentos normais, é legal também. Quanto tempo pode durar depende da flexibilidade do Ministério Público como titular da ação penal, como também prevê a nossa Constituição no seu artigo 235. Portanto, o que nós devemos saber é sermos serenos, porque ainda não tem nenhuma culpa formada contra a administradora, como também para com os seus colegas. Assim sendo, ainda gozam da presunção de inocência, salvo se a administradora ou os seus colegas forem a ser condenados a uma pena acima de 2 anos. A prisão preventiva da chefe do Executivo Distrital de Xai-Xai reacende o debate não apenas jurídico, mas também moral e institucional. Vítor da Fonseca esclarece que pode manter-se no cargo enquanto responde a um processo de crime até serem condenados por um tribunal. É importante também saber que neste momento não há mecanismo de substituição da administradora, até que pode haver um mecanismo de colocar um interino enquanto o processo decorre os seus trâmites legais. Isto é óbvio, é legal, mesmo quando alguém está numa situação de férias, no local de trabalho, indica-se alguém para o substituir. Neste momento, nessa circunstância criminal, pode-se, inquirendo a administração pública, assim proceder, ou o Presidente da República, ou a governadora, ou o Secretário de Estado podem criar mecanismo para que possamos ter alguém que eventualmente possa responder por aquela determinada situação. Mas é importante sermos calmos que, após a formação da acusação formal, aí já podemos pensar quem pode substituir, quem pode fazer, mas neste momento a lei não diz nada enquanto esse indivíduo não ser, ou esses indivíduos não ter a culpa formal, uma acusação formal, ou serem condenados com um determinado tribunal. Da Fonseca diz ainda que a expulsão poderá acontecer assim que a administração pública levantar um processo disciplinar. Tendo em conta, como disse muito bem, que em regra geral de 3 dias a 2 anos de prisão é convertido em multa, esta é regra geral, e se for 1 ano, naturalmente pode voltar ao seu posto se a administração pública não desencadear um processo administrativo, um procedimento disciplinar que pesa contra a administradora e os outros profissionais. É uma outra situação que pode culminar, obviamente, com expulsão ou demissão a nível da administração pública, mas este é um outro fator, porque ainda não temos neste momento o conhecimento que é um processo administrativo, um procedimento disciplinar que pesa contra esses indivíduos, esses trabalhadores. E o advogado Arthur Malat alinha no mesmo diapasão. Malat explica que o lógico é suspender as atividades da administradora. Já imaginou a situação em que um determinado cargo está sendo exercido por alguém que está na prisão, assume as rédeas de uma província, de um distrito ou de todo o país, estando em prisão? Quer dizer, é uma situação que não é coerente. E havendo esta incoerência na situação de impedimento material no exercício da função pelo fato de estar em prisão preventiva, no mínimo a posição que se pode tomar é de suspender a administradora. Ao se suspender a administradora, vai se permitir que sejam feitos
sejam feitas mais investigações e que essas investigações vão levar a um determinado puro. Salientar que 4 dos 10 arguidos envolvidos no caso de desvio de donativos destinados às vítimas das cheias na província de Gaza foram colocados em liberdade na sequência do primeiro interrogatório judicial realizado esta quinta-feira. Entretanto, continuam em prisão preventiva os restantes 6 arguidos por decisão judicial.